Teorema de Tales. Bom, Teorema de Tales, então, é utilizado quando temos feixes de retas paralelas. Então aqui nós temos três feixes de retas paralelas, ou seja, elas nunca se encontram, tá? Cortadas por retas transversais. Logo, elas vão formar segmentos proporcionais. E como é que eu posso escrever esses segmentos? Então vamos ver aqui, ó, sobre essa reta aqui, essa transversal, nós podemos escrever uma razão deste lado em relação a esse. Ou seja, esse lado aqui é o AB e ele está relacionado com o BC. E ele vai ser proporcional ao outro lado, certo? A outra reta, onde nós temos esse valor aqui, MN e NP. Então, ó, AB para MN e BC para NP. Essa aqui, então, é a relação que a gente trabalha. O que eu sempre digo que é mais simples e mais fácil de lembrar é segue a linha. Então, eu tenho AB sobre BC e MN sobre NP. Ou seja, eu vou pegar, se eu estou pegando os valores de cima para baixo, na outra reta também tem que pegar os valores de cima para baixo, ok? Certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Número 1, nós temos essas três retas paralelas cortadas por duas transversais, onde esse segmento ele mede 50, esse mede 80, esse mede 40 e esse é x. Eu quero descobrir qual é o valor do x. Bom, vou pegar a linha. Vou começar de cima para baixo. Então, 50 está para 80, assim como 40 está para x. Ó. De cima para baixo, 50, 80. De cima para baixo, 40 e x. Agora basta fazer a regrinha de 3, multiplicar cruzado. 50 vezes x, 50x, e 80 vezes 40. 8 vezes 4, 32. Deixei os zeros de fora. Agora eu vou acrescentar os zeros aqui. Quantos zeros eu tenho na multiplicação? 2. Então eu acrescento 2 zeros. É mais prático, mais rápido de fazer. 3.200 dividido por 50. Posso cortar os zeros. Dividindo os dois, isso vai me dar que o meu tamanho vale 64. Bem simples e bem fácil de se resolver. Constrói as duas razões, elas vão ter uma proporção, faz a regra de 3 que tu acha a resposta. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos sobre isso. Número 2, então, ó, seguindo a linha, 15 está para 6, assim como x está para 5, ok? Então, ó, multiplica cruzado. Eu vou ter 6x igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5, isso vai nos dar 75. O 6 eu vou passar dividindo. E agora a gente faz a divisão. 75 por 6. Isso vai nos dar, vamos fazer aqui, 1, desce 5, 2, 12 sobra 3,05. Então, 12,5 é o nosso tamanho do x, certo? Bem simples e fácil. Bom, a 3 ele é diferente, pode ver que as nossas transversais elas não estão se encostando dentro da figura, dentro das três retas, certo? Então, olha só, aqui elas cruzaram entre as três retas paralelas. O que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, segue sempre a linha, é mais prático de se lembrar como resolver. Então, vamos seguir a linha. Ó, estou pegando essa reta aqui, ó. Ela está passando pelo 3 e depois ela vai para o 12. Ó, seguir a linha. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Ó. Se eu sair de cima para baixo, eu tenho que sair de cima para baixo. Ah, quero sair de baixo para cima. Pode? Pode, tranquilo, vai manter a mesma proporção.
Mas tem que fazer de baixo para cima e de baixo para cima. Ou de cima para baixo e cima para baixo. Tem que fazer a mesma coisa nos dois. Então, ó, o x, ele está indo para onde? Para o 8. Certo? Seguir as linhas da minha figura. Feito isso, eu posso agora resolver. 12 vezes x, 12x, que vai ser igual a 3 vezes 8, que é 24. O 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, o meu x aqui vai valer 2. Esse é o nosso resultado. Certo? Vamos deixar 4 aqui para depois. Vamos fazer a 5, que é igual a 3. A gente vai seguir a linha. Ó. 4 e o 7. E o 12 com o x. Faz a multiplicação cruzada. 4x igual a 7 vezes 12, que vai nos dar 84. 7 vezes 2, 14. Sobra 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Agora passo o 4 dividindo. Isso vai nos dar 21, o tamanho do x. Bom, o que acontece aqui na 4? Que eu deixei por último nessa parte aqui dos exercícios. Pelo fato de que, olha aqui, eu tenho os dois valores desse lado, e aqui eu só tenho o valor do x, que é o que eu quero descobrir, mas aqui eu tenho, ó, só o tamanho total desse meu lado. Eu não tenho só esse tamanho aqui. Eu tenho dois jeitos para se fazer. Eu tenho um que é um pouquinho mais complicado, que é, no caso, ver qual é o tamanho desse lado aqui antes de começar qualquer coisa. Aí como é que seria isso? Ó? Eu tenho 21, que é esse tamanho todo aqui. Certo? Mas eu quero descobrir somente esse pedaço, então eu tenho que descontar esse. Então eu vou ter que um lado é x e o outro é 21 menos x. Esse seria um dos jeitos de se fazer. Outro que é mais rápido e mais fácil, que daí tu vai ter menos x ali, é tu ver qual é o tamanho total desse lado aqui, ó. Certo? O tamanho total dele, ó, 5 mais 2, 7. Então todo esse segmento tem tamanho 7. E com isso eu consigo resolver através do lado com o todo. Lado com o todo. É mais simples e fácil de resolver. Então, ó, o lado é 5, o todo é 7. O lado é x, ó, lado, ó, cima com o de cima, e o todo com o todo. O todo aqui é 21. E aí eu consigo resolver mais simples essa conta. 7 vezes x, 7x e 5 vezes 21. Tu pode escrever só 5 vezes 21, por exemplo, ou tu pode multiplicar. Aí tu vai achar 105. Mas por que eu não resolvi essa multiplicação? Por causa do seguinte, o 7 ele vai passar dividindo. E aí eu posso simplificar o 21 com o 7. 21 dividido por 7, isso vai me dar 3. Então vou ter 5 vezes 3. Mais fácil de resolver. Então meu x aqui vai ser 15. Achei a resposta de um jeito mais fácil. Como ficaria no caso se eu não quisesse somar aqui? Olha só, eu teria 5 sobre 2, seguindo a linha, e seguindo aqui eu teria x sobre 21 menos x. Ou seja, a conta daria aqui muito mais trabalho para resolver. Então é mais fácil o que tu fazer? Lado pelo todo, lado pelo todo. Muito mais prático e rápido de resolver. Nada te impede. Se para ti é mais fácil fazer isso aqui, descobrir qual é o lado que está faltando, e aí resolver pela proporcionalidade dele, não tem problema. Só vai dar um pouquinho mais de conta. Ok? Vamos ver mais uns exemplos sobre Teorema de Tales. Bom, aqui na 6
nós temos 3 retas paralelas cortadas agora por 3 transversais. Eu quero achar os valores de x e de y. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer por partes, certo? Eu posso montar as relações, por exemplo, 3 está para 4, x está para 12, assim como 18 está para y. Então eu tenho 3 relações aqui, 3 razões, ok? E eu vou resolver de 2 em 2. Então, por exemplo, essas duas aqui, ó. Vou começar por elas. Então eu vou ter 3 quartos de x sobre 12. Multiplica cruzado. 4x igual a 3 vezes 12, que é 36. Então, 36 dividido por 4. Isso vai nos dar que o x vale 9. E agora eu posso pegar esse 3 quartos com 18 sobre y, que é o que já está completo, né? Então posso utilizar ele. Ah, mas eu quero usar esse aqui com esse. Não tem problema, porque eu uso que o x eu já calculei. Daí no lugar aqui do x, em vez de tu manter a letra, tu vai colocar o valor que a gente achou. Teria 9 sobre 12, 18 sobre y, tranquilamente. Então 3 vezes y é 3y, e 4 vezes 18, 72. Y igual a 72 dividido por 3. Então 72 dividido por 3, isso vai nos dar 24. Achei o valor de x e o valor do y. Certo? Tranquilo? Bem fácil de se resolver. Como eu disse para vocês, vocês podem usar também este com esse, desde que te troque esse número aqui, certo? Vamos ver agora a 7, então. A 7, o que acontece? Eu tenho agora 4 retas paralelas cortadas por 2 transversais, onde eu sei que uma é 3, 4 e 5, as suas medidas, e no outro eu sei que é x, y e z. Agora ferrou. O único dado que eu tenho é que esse tamanho total é 36. Aí parece que realmente complicou resolver esse tipo de problema de teorema de Tales. Bom, mas o que a gente faz? Olha só, eu tenho um lado total desse aqui. Eu vou também achar o lado total deste lado aqui, para fazer comparação. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Então, esse lado vale 12. Então, lembra lá atrás, no exemplo número, deixa eu ver aqui, que a gente fez, no 4, que eu usava o lado como todo, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. O lado 3 para o todo, 12. Qual é o lado correspondente a ele? O x, com 36. Essa é a primeira. Ó, o 4, que é o lado em relação ao todo, que é 12. Qual é o lado proporcional a ele? O y, sobre 36. E a última, eu tenho 5, pelo todo, que é 12. O lado proporcional ao 5 é o z, em relação ao lado todo, 36. Pronto, montei as 3 equações, as 3 proporções que eu preciso calcular, certo? Então vamos lá, regrinha de 3. 12x igual a 3 vezes 36. Não vou resolver por causa do 12. Ó, 3 vezes 36 sobre 12. O 36 e o 12 eu posso simplificar. Isso aqui vai dar 3. Então, 3 vezes 3, 9. Mais rápido. Tu pode fazer o 3 vezes 36 e depois dividir por 12 tranquilamente. Vai chegar no mesmo resultado. Eu gosto de trabalhar bastante a parte de simplificação, porque fica a conta menor para a gente trabalhar. Dentro do 36, a gente sabe que tem 3 12 aqui dentro.
Então 36 dividido por 12 dá 3. E 3 vezes 3, 9. Então a gente elimina o denominador. Fica mais fácil de resolver. Que nem aqui, ó. Dá 12y igual a 4 vezes 36. Vou passar o 12 dividindo. Ó, 36 e o 12. Os dois se anulam, né? Se simplificam, melhor dizendo. 4 vezes 3, 12. Só falta achar o último. Aí tu pode fazer 9 mais 12, 21, menos 36, 15. Ou melhor, 36 menos o 9 mais 12, certo? Ou pode resolver por aqui também. Então eu vou ter 12z igual a 5 vezes 36. Então 5 vezes 36 sobre 12. Posso simplificar. Logo isso vai nos dar 5 vezes 3, 15. Esse é o último número que faltava. E aí nós temos os 3 segmentos com seus respectivos valores. Certo? Agora vamos ver o que? Vamos ver essa aplicação do Teorema de Tales dentro dos triângulos. Certo? Bom, então agora usando o Teorema de Tales dentro dos triângulos, tá? Para achar o valor dos segmentos, ou o valor do x, valor do y, tá? Como aparecer dentro do problema, certo? Nós vamos ver 4 exemplos sobre isso. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver onde são as retas paralelas. Ou seja, nós temos as retas paralelas aqui, ó, a base do nosso triângulo. Mas vejam só o que eu vou fazer aqui, ó. Invento uma linha fictícia passando por aqui e aumento os dois lados do triângulo. Não ficou igual aos problemas que nós tínhamos antes? Ficou, né? Então, a parte do triângulo é praticamente ver o quê? Onde são as paralelas que estão aparecendo dentro deles. Aí tu pode usar essas retas, suportes, para poder auxiliar a enxergar onde é que estão os lados. E aí montar as razões e a proporcionalidade. Então, ó, virou um problema como era anterior. X está para 5, como x mais 9 está para 8. Pronto, bem simples e fácil. Então, primeira coisa é descobrir quem são as paralelas e quem são as transversais dentro dos triângulos. Tá? Então, coisa mais básica a ser vista. E aí, tu sabendo quem são as transversais, tu vai pegar os valores sobre ela. Tá? Então, aqui, ó, resolvendo, x vezes 8, 8x, e 5 vezes o x mais 9. Fazer aqui passo a passo. Já pode fazer direto, certo? 5 vai multiplicar os dois valores daqui de cima. Então, 8x igual a 5x mais 45, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 9, 45. Passo 5x para o outro lado. Iguala a 45. Então, 3x igual a 45. Logo, x vai ser 45 sobre 3. O que nos dá 15. Se a pergunta for, descubra o valor do x, beleza? Terminou aí. Mas bastante cuidado. Volta lá no enunciado e verifique se realmente é o que o professor quer. Somente o valor do x. Terminou aqui. Mas tem professores que pedem o quê? Qual é o valor do segmento, tá? Então, esse segmento aqui e esse segmento aqui é onde nós temos a incógnita, a letra. Então, eu já sei que o x vale 15. Então, esse segmento aqui vai valer 15.
Mas e esse aqui, ó? Ele é o x mais 9. Qual é o valor do x? 15 mais 9. 15 mais 9, 24. Esse é o valor deste segmento. Então, bastante cuidado. Sempre na matemática, quando terminar um cálculo, uma resolução, tu volta lá no enunciado para verificar se realmente é o que tu fez. Ou se tu não tem que fazer mais um cálculo após isso. Como eu disse para vocês, se ele pede somente o valor do x, terminou aqui. Mas se ele pede o tamanho do segmento, o valor que o segmento tem, aí tu vai ter que fazer as continhas aqui, trocar pelos valores reais dele. Certo? Vamos ver aqui a 2. Eu tenho as minhas setas paralelas, elas estão aqui, ó. Então as outras duas são transversais. E eu pego os valores nessas transversais. Só que olha só, eu tenho esse pedacinho e não tenho esse. O que eu quero descobrir? O valor todo do lado. Então, voltando lá atrás, que a gente fez nos exercícios anteriores, o que a gente pode fazer? Relação lado, o segmento, né, o pedacinho de segmento e o lado total. Então vamos ver, qual é o lado total aqui desse lado do triângulo? 40 mais 50, 90. E aí nós podemos montar a relação. Ó, 40 está para 90, assim como 20 está para o total, que é x. É mais prático e rápido de se resolver. Faz a multiplicação cruzada, 40x igual a 90 vezes 20. 9 vezes 2, 18. 2 zeros, acrescenta 2 zeros aqui também. Passa o 40 dividindo. Posso cortar um zero. E aí eu vou ter 180 dividido por 4. Isso vai dar 90, 45. 45 é o tamanho do meu lado total. Ok? Bem simples e fácil de se resolver. Não tem mistério nisso aqui. Vamos para mais dois exemplos. Bom, a questão 13 então. Nós temos aqui que um segmento é 7, o outro é x. Um é 6 e o outro não tem o valor. Eu tenho as minhas duas paralelas. As transversais são as que se cruzam, certo? Se cruzou, são as transversais. Bom, eu não tenho um valor aqui, certo? E eu tenho já uma letra aqui na outra, né? E como é que eu faria isso agora? Bom, é simples. Ele está me dando um dado que todo esse lado aqui, ó, ele vale 15. E esse pedacinho aqui vale 6. Se tudo vale 15 e esse pedaço vale 6, quanto vai valer esse pedaço? Certo? Então, ó, esse pedaço mais esse tem que dar 15. Então, esse pedaço só pode ser 9. 6 mais 9, 15. Certo? Achando então esse valor, a gente pode agora calcular o valor do x. Seguindo a linha, ó, 7 está para x. Seguindo a linha, 6 está para 9. Fazendo a multiplicação cruzada, 6x igual 7 vezes 9, 63. Passa o 6 dividindo. Então isso aqui vai dar, uma vez, dá 6, dá 0, desce o 3, 0,5. Isso vai nos dar 10,5, certo? Tranquilo e fácil. Aqui é um problema, por exemplo, que nós podemos ter assim, nós temos dois postes e um cabo que sustenta eles, vamos dizer, segura eles, ou é o cabo terra, por exemplo, que ele passa por dois postes de luz.
Eu quero saber qual é a distância entre o primeiro poste e onde ele está enterrado esse cabo, certo? Isso é um problema que pode aparecer dentro de um texto, um contexto. Então, ó, 4 está para 5. Então, ó, os nossos postes são nossas paralelas, e as que se cruzam aqui são os lados transversais. X está para 4. Então, 4 está para 5, x está para 4. 5 vezes x, 5x, 4 vezes 4, 16. Passa o 5 dividindo. 16 dividido por 5 vai dar 3, que dá 15, sobrou 1,02. 3,2 é o tamanho entre o primeiro poste e onde esse cabo está sendo enterrado, onde ele está sendo preso no solo, certo? Agora vamos ver a última parte do Teorema de Tales. Bom, então nossa última parte é o teorema da bissetriz interna de um triângulo. O que é então a bissetriz? É um segmento de reta, tá? Que ele divide um dos ângulos ao meio, exatamente pela metade, tá? E onde é que a gente aplica então? Como é que a gente aplica esse teorema? Nós temos ó, o lado AB pelo seu correspondente BS, ó. AB, BS. Como eu tenho AC, que é o outro lado, que tem como um ponto A, com o lado CS, certo? É assim que a gente utiliza lado onde foi dividido a minha base, lado onde foi dividida a minha base, ou foi dividido o meu lado, tá? Então, ó, na primeira, 24x, 30 e 40. Pode ver que aqui, ó, tá a nossa bissetriz, porque ela está dividindo o ângulo ao meio, certo? Então ele vai aparecer com esse símbolozinho aqui muitas vezes, ó, um risquinho de cada lado. Ele está dizendo que esses dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos aí são iguais, significa que essa reta é a bissetriz. Ele dividiu o ângulo ao meio. E aí, como eu mostrei para vocês, ó, nós temos lado com o lado formado com a reta da bissetriz. Então, 24 sobre x. E 40, que é o lado, sobre 30. Tá? Ou podemos dizer, né, mais fácil, né, com o lado oposto ao ângulo que a gente está trabalhando. Então, 24 com o lado oposto ao ângulo e o 40 com o lado oposto ao ângulo. E aí a gente faz a multiplicação cruzada. Vamos ter 40x igual a 24 vezes 30. Passo 40 dividindo, certo? Então aqui, ó, 0 e 0 corta, e o 24 e o 4 eu consigo simplificar. Isso aqui vai nos dar 6. Então eu vou ter 6 vezes 3, que nos dá 18. Essa é a nossa resposta, o valor desse pedacinho aqui, certo? Então, ó, lado com oposto, lado com oposto. Esse aqui já é um exercício mais complicado para fazer, porque ele envolve tudo que a gente viu até agora, certo? E eu tenho que descobrir os valores de A, do B e do C, ok? Então, olha só. Vou fazer aqui de vermelho para vocês verem isto. Ó. Nós temos, ó, e aqui de azul, para diferenciar um pouquinho, para mostrar o que a gente tem. Olhando para as retas vermelha e azul, eu tenho ó, 3 paralelas cortadas por 2 transversais. Com isso eu já posso achar o valor do A,
Porque eu tenho, ó, A sobre 6 e 12 sobre 4. Já eliminamos uma das letras. A sobre 6, 12 sobre 4. Multiplicando cruzado, isso aqui vai dar 4A igual a 72. Passa o 4 dividindo. Isso aqui vai dar 18. Achei o valor do A. Então aqui eu vou apagar e já vou botar o 18, que é o valor que eu encontrei. Certo? Agora eu posso calcular o B e o C. Como é que calculo o B e o C? Vamos pegar uma caneta aqui de outra cor. Olha aqui, ó. Peguei somente esse triângulo. E eu tenho, ó, aqui a bissetriz. Então dentro do roxo aqui, ó, eu vou ter essa relação aqui, certo? Então, ó, o lado pelo oposto, lado pelo oposto. E aí eu consigo achar o valor do B. Conseguiram pegar, ó, lado oposto, lado oposto. Porque eu sei que essa aqui ela é bissetriz. Então aqui nós vamos ter 18B igual a 6 vezes 12, que dá 72. Então, B igual a 72 dividido por 18, B vai valer 4. Já achamos então o A e o B, falta somente o C. O C realmente eu tenho que pensar na figura como um todo, tá? Eu teria isso aqui, onde aqui é C e aqui é 8. Mas qual é o tamanho desses lados? Ó, eu tenho 18 e 6, que é 24, e eu tenho 12 e 4, que me dá 16. Tá? Daí eu esqueço o que está aqui dentro dele para fazer a mesma coisa do teorema da bissetriz. Tá? Então vamos lá, relação 24 para C, então lado oposto, 16 e 8, lado pelo oposto. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 16C igual a 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 16, 19. Então, 192 dividido por 16. Isso aqui vai nos dar 12. Então, achamos o A, o B e o C. Certo, pessoal? Essa aqui é um pouco mais trabalhosa, que envolve toda a parte do Teorema de Pitágoras que nós vimos. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida, basta comentar aí no vídeo que logo em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.